Bom, pessoal, aqui está o cursinho que eu havia comentado. Então vai ser uma coisa bem simples, não vai ter vídeo, nada, vai ser apenas uma análise de algumas questões que eu peguei, achei de concursos anteriores, na parte de medicina legal, voltado aí para o auxiliar médico legal, técnico em perícias, aí vai variar o nome do cargo aqui no GP de Santa Catarina, que agora é polícia científica, né, mas GP, né, auxiliar médico legal. Então, peguei essas questões que eu achei dos concursos anteriores, analisei, dou uma base ali, geralmente é texto do França, tem alguns textos do Hércules, tem texto do Franklin também, mas basicamente os concursos se baseiam no livro do França. Esse mini curso aqui pode servir como uma revisão rápida, vai ser um cursinho rápido, bem simplesinho aqui, focado principalmente nas questões, tá? Vai ter alguns conceitos claros para explicar essa questão aí, cada uma das questões, mas pode servir como uma revisão já que a prova já está aí em cima, certo? Vamos lá para as questões então. Questão número 1. Para o cargo de perito odontologista. Então, peguei todas as questões de medicina legal do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina, que hoje é polícia científica, não só para o cargo, tá? Peguei todas as questões que eu encontrei para fazer uma análise. O que diz a primeira questão? Caiu no concurso de 2017. Um corpo deu a entrada no necrotério do Instituto Médico Legal em adiantado estado de putrefação. O corpo apresentava mancha esverdeada na pele, na fossa ilíaca direita, mancha verde abdominal, conhecido como mancha verde abdominal. Essa cor esverdeada deve-se ao fato da presença de uma substância. Assinale a alternativa correta. Para responder essa questão, vamos nos socorrer do livro do França e do Hércules também. As opções que ele diz aqui para a cor esverdeada, a presença dessa substância que dá essa cor esverdeada aí, seria o gás sulfídrico, o hidrogênio fosforado e amônia, a anônia hemoglobina ou sulfometahemoglobina. Tá? Vamos ver o que diz lá o França. Opa! A localização da mancha verde na fossa ilíaca direita é explicada devido ao fato de o seco ser a parte mais dilatada e mais livre do intestino grosso e ainda por ser o segmento no qual se acumula a maior quantidade de gases. E, finalmente, porque é a parte que fica mais próxima à parede abdominal, então é um dos elementos que mais se percebe ali do início da putrefação, um elemento visível que a gente consegue constatar até em local de crime, não precisa abrir o cadáver para constatar essa questão da putrefação. O aparecimento dessa mancha em nosso meio, interessante o nosso meio, porque vai ter uma questão que fala sobre isso. É muito amplo o nosso meio, né? É no meio lá que o França vive, que o Genival Veloso França vive, é o meio que eu aqui no Rio Grande do Sul vivo, é diferente, né? Como o Brasil é muito grande, vai variar muito a questão do tempo que vai aparecer essa mancha verde abdominal. Mas ali ele diz no nosso meio, ele considera o Brasil inteiro, sendo que aqui no Rio Grande do Sul no inverno a gente faz menos 5 graus, menos 10 graus em algumas cidades, e no norte lá, se o pessoal fizer 20 graus, o pessoal já começa a congelar, né? Então a amplitude térmica é muito grande no Brasil e é muito difícil determinar determinar um parâmetro para quando vai começar a aparecer essa mancha verde abdominal. Mas aqui o França diz, surge entre 20 e 24 horas depois da morte. Vai depender muito das condições no entorno. Então, se tiver muito frio, vai demorar. Se for mais quente, até pode se antecipar essa putrefação. Mas no meio ali do França, ali, ele seria entre 20 e 24, e para questões de concurso, a gente vai sempre se ater o que diz a doutrina. A tonalidade verde enegrecida dos tegumentos é responsabilizada pela formação do hidrogênio sulfurado que vai se combinar com a hemoglobina, dando a sulfometahemoglobina. Aí está o nomezinho que a gente procurava, está lá nas opções. O Hércules diz o seguinte: o gás sulfídrico produzido pelas bactérias difunde-se pelos tecidos e combina-se com a hemoglobina, formando a sulfohemoglobina ou a sulfometahemoglobina, que tem cor verde. Então, os dois aí falam da mesma substância. Vamos analisar as opções ali que foi dado na questão. Alternativa A. O que diz a alternativa A? Gás sulfídrico. O gás sulfídrico, então, é resultante da ação bacteriana, mas não seria o responsável pela coloração esverdeada. Ele vai se combinar ainda com a hemoglobina. Então, ali a pessoa leu de forma desatenta, pode acabar errando, porque realmente o Hércules e o França falam da questão da ação bacteriana que vai produzir esse gás sulfídrico.
Alternativa B, hidrogênio fosforado e amônio. Hidrogênio fosforado, também conhecido como gás fosfina, é resultante da putrefação, ele é inflamável e responsável pelo fenômeno fogo-fato, seria uma chama rápida e passageira resultante da decomposição de matéria orgânica que reage com o oxigênio do ar. A amônia é um composto que aparece após o 5º dia da putrefação e não tem nenhuma relação com a cor esverdeada. Então, eles estão relacionados à putrefação, mas não são responsáveis pela cor esverdeada que vai aparecer ali na parede abdominal. A alternativa C também está errada, que é um termo que diz anônia hemoglobina. Não localizei esse termo no França, nem no Hércules, nem no Franklin, nada. Então, acabei excluindo, nem vou explicar, porque realmente não é muito a minha área essa questão aí. Então, vou me ater mais à resposta correta. E essa questão, essa alternativa, esse nome, se aparecer na prova, vocês desconsiderem. Não vai aparecer porque realmente não tem em nenhum dos livros que eu consultei. E a alternativa D está certo, então. Qual é o nomezinho que aparece ali? Sulfometahemoglobina. Então, segundo França, ali, como eu falei anteriormente, ele vai se combinar com um gás sulfídrico, vai se combinar com a hemoglobina, formando então essa proteína chamada sulfametoxihemoglobina ou sulfometahemoglobina, tá? Então, o Hércules também fala sobre isso, afirma que a coleção das variedades se deve justamente à sulfometahemoglobina. Então, está a resposta alternativa D. Questão 2. Também para a prova de perito odontologista no ano de 2017. Na traumatologia forense, os agentes lesivos são aqueles capazes de provocar lesões. Já os instrumentos são estruturas ou objetos que transferem energias cinéticas. Quando o instrumento é perfurante, ele produz um mecanismo de pressão e penetração, tendo como lesão ou ferimento. Assinale a alternativa que expressa as lesões causadas por um instrumento perfurante e cortante, respectivamente. Então vai ser complicado aí, porque muitas vezes as pessoas falam que a lesão do instrumento perfurante é uma lesão perfurante. Não é. Tá? Sempre o instrumento perfurante vai produzir uma lesão punctória ou uma lesão puntiforme. Tá? Aqui nem aparece essa opção, então essa questão está praticamente dada, né? Mas vamos analisar ali cada uma das alternativas. Então, é preciso lembrar que a lesão produzida por instrumento perfurante chama-se punctória ou puntiforme, e a lesão do instrumento cortante pode ser incisa ou até mesmo cortante. Tá? Então, tem uma certa discussão entre alguns autores sobre o que seria a lesão produzida pelo instrumento cortante. Seria incisa ou cortante? Varia aí conforme o autor, mas pode parecer de qualquer forma. As alternativas que dizem aqui. Primeiro, a alternativa A fala lesão punctória e incisa. Está correto. Se aparecesse lesão punctória e cortante, também poderia estar correto. Tá? Então, vamos manter a mente aberta em relação à nomenclatura da lesão produzida pelo instrumento cortante. Alternativa B, lácero-contusa e punctória. Lácero-contusa, lacerante, lesão lacerante, instrumento lacerante, isso aí é um termo que já não está em voga mais, não é utilizado mais. Em alguns livros de medicina legal mais antigos aparece ainda esse termo aí, lacerante, mas ele não é mais utilizado. E punctória, a segunda ali, a opção do punctória, estaria mais relacionado aí ao instrumento aí perfurante. Alternativa C, contusa e incisa. Então, contusa é produzido por instrumento contundente. E incisa vai ser o instrumento cortante. Tá? A primeira está errada e a segunda está certa. Então, anula a questão. Alternativa D, não anula, eu não vou anular a questão, eu vou dizer que a alternativa está errada. A alternativa D, incisa, estaria relacionado ao instrumento cortante, e punctória, ele inverteu. Então, temos correta aí a alternativa A. Barbadinha essa aí, né?